Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos à programação da Rede Brasil. Desejamos uma ótima tarde para você e toda a sua família. Estamos iniciando mais um programa Intercessão. Obrigado por sua audiência. Você que nos assiste através da TV e pelo YouTube nos perfis Rede Brasil Oficial e IEADPE Live ou pelo site www.iadpeplay.org.br. Convido você para juntos lermos um texto da Palavra de Deus que se encontra em Filipenses capítulo 4 e o versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. No programa de hoje, contamos com a presença da nossa irmã Marcilene Pereira, ela que é a minha esposa e também ela coopera com o nosso pastor na vice-coordenação da União de Adolescentes e auxilia também a nossa irmã Judite, tanto no programa Altar de Deus, como também no programa A Mulher e os Seus Desafios. A paz do Senhor, irmã Marcilene. Paz do Senhor, é um prazer estar aqui e é um prazer estar de volta ao programa Intercessão e estar ao lado do meu esposo hoje. É um prazer estar aqui. Amém. Também estamos contando com a presença do nosso irmão Emerson, ele que é auxiliar da lista oficial da nossa igreja e também coopera com o nosso pastor dirigindo a União de Adolescentes na congregação de Boa Viagem CELP e também é psicólogo. A paz do Senhor, irmão Emerson. Paz do Senhor, pastor. Obrigado pelo convite. Agradecer a Deus pela oportunidade, que estamos aqui para debater, trazer o assunto e cooperar com os irmãos para falar sobre a obra de Deus, sobre aquilo que o tema que está sendo proporcionado pelo programa. Agradecer ao pastor presidente, pela oportunidade de estarmos aqui também ajudando ele nessa obra. Amém. Meus amados irmãos, nada melhor do que iniciar este programa Intercessão com uma oração. Portanto, oremos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Pai, por este privilégio de estarmos aqui mais uma vez para cooperar com a Tua obra. Nós te pedimos, Senhor, que a Tua bênção que flui neste estúdio também possa chegar no lar do Teu servo, da Tua serva, Senhor. Que a Tua bênção possa chegar agora no hospital, na penitenciária, aonde quer que o Teu filho, que a Tua filha esteja agora, que a Tua bênção esteja sobre ele e que eles possam agora, Senhor, ser abençoados por esta programação. Nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, no programa de hoje gostaríamos de aproveitar para justificar, como já é notório de todos, o pastor Jefferson, aleluia, não estará conosco, mas estaremos aqui dando essa assistência em seu lugar. E gostaríamos de dizer que o programa de hoje fala sobre a intercessão por aqueles que sofrem transtorno de ansiedade. É notório saber que o estudo, a análise que trata deste tipo de abordagem sobre ansiedade faz parte das ciências modernas e não faziam parte do contexto bíblico no sentido de ser uma ciência que tratasse desse assunto. E bem sabemos que há várias pessoas que estão sofrendo desse transtorno nos dias atuais, ansiosas, pessoas preocupadas com a ansiedade, que estão sofrendo bastante. Então, gostaríamos de iniciar perguntando como é que a Bíblia trata deste assunto. Será que existe algum exemplo bíblico que pode ser apresentado para nós, irmã Marcilene? Amém. Ansiedade é algo inerente à condição humana, não é? A ansiedade é essa preocupação com o futuro, essa preocupação com o amanhã. Então, a ansiedade faz parte da vida e a gente sabe que Jesus já trabalhou sobre isso, antes mesmo de haver esse estudo, não é? Que hoje chamamos de psicologia. Está aqui o nosso irmão que é psicólogo. E antes mesmo de chegar esse curso de psicologia nas universidades, Jesus já trabalhava com essa questão da ansiedade.
E a gente sabe que a ansiedade faz parte da condição humana, como disse. É impossível uma pessoa não se sentir ansiosa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para os irmãos. Quando você está para fazer uma viagem, ou está para fazer uma prova, ou algo importante está para acontecer, é normal que a gente se sinta ansioso. Isso não é patológico, não é doença, né? A gente sabe, o irmão pode confirmar isso. Não é doença, não é patológico. Agora tem um nível, não é isso? Exato. E aí esse nível que não pode passar um pouquinho a mais, né? Exato. Existe transtorno, né, de ansiedade que, o termo já diz, é um excesso daquele sentimento, daquilo, algo, como a senhora disse, que é inerente já à condição humana, né? A ansiedade é algo que é natural ao ser humano, que serve, não é, para a gente se manter ativo, a gente se manter atento a condições tanto hostis para a nossa vida, quanto também para que a gente possa aprender, não é, a se adaptar a situações distintas que a gente possa estar inserido no nosso contexto diário. Já os transtornos, eles trazem a ansiedade para algo prejudicial à saúde da pessoa, não é? Algo que leva a pessoa a ter condições realmente deploráveis em relação à natureza humana e em relação também à sua vida, ao seu cotidiano, às suas rotinas e também, como também a sua saúde física. Né? E na Bíblia nós encontramos exemplos, não é isso? Isso. Sobre pessoas que estão sofrendo de ansiedade, porque, querido telespectador, querido internauta, você que nos acompanha, é importante aqui, e está o irmão Emerson, que é psicólogo, a irmã Marcelene está graduando na área também, e eles poderão explicar com mais propriedade, mas a ansiedade, como já foi dito, é inerente a cada um de nós. Tem um lado positivo, porque nos ajuda a precaver, a ter cuidado com situações que vão acontecer. Por exemplo, às vezes temos uma ocupação, uma agenda, temos um compromisso, e então a ansiedade, numa certa dosagem, é importante para que nos preparemos. Mas ela, em excesso, esse hiperfoco no futuro, nessa expectativa, pode gerar uma dificuldade. E, biblicamente, nós vemos pessoas que também sofriam de ansiedade em algum momento, sim? Sim. O próprio maior exemplo que a gente tem na Bíblia de referência é o próprio Jesus, né? Sim. E a Bíblia diz que ele, como um homem, ele sofreu isso. No Getsemane, por exemplo, quando ele vai à oração, não é? A Bíblia diz que a alma dele estava ali angustiada. E aquela angústia ali é por saber da consequência que estava por vir, que era a morte, que era o anseio, a certeza de algo que estava para acontecer. E aquilo ali a gente pode entender, não é? Como o senhor bem disse, não é uma ciência à época da Bíblia, mas a gente, pelo que a Bíblia relata, pelos sintomas que apresenta-se ali, demonstra um determinado contexto de ansiedade, não é? Ali é um momento, não é, de ansiedade, não que Jesus fosse ansioso. Ele exerceu um momento ali de ansiedade, que hoje em dia é o que mais assola, não é? Mais assola a humanidade, o brasileiro em específico, não é, pastor? Me permita aqui abrir um parênteses. Existem pesquisas que mostram que durante a pandemia, principalmente, aumentaram-se casos em 25%, não é, no Brasil, de pessoas com sintomas de ansiedade, não é? Não que são pessoas que estão vivendo ou que são pessoas ansiosas, mas que elas têm casos de ansiedades em excesso, não é? Por exemplo, como o senhor estava falando, de pessoas que estão em condição, um exemplo de uma prova, não é? Aí vai lá, faz uma prova, tem aquela ansiedade que é normal, é inerente, aquela perspectiva de você tirar uma boa nota, de fazer uma boa avaliação, mas existem pessoas que, por estarem nessa cobrança, se excedem, se angustiam, de forma a prejudicar a sua saúde. Como eu disse, o próprio exemplo de Jesus, sabendo da aprovação que viria, né? Ele pediu ao Pai: Pai, afasta-se, se possível, de mim esse cálice. E o próprio Lucas, ele relata que Jesus transpirou de tal forma que foi como gotas de sangue, não é? Da angústia que ali ele estava sentindo. E ali teoricamente, é um sintoma ali de ansiedade. Mas podemos ver outros exemplos na Bíblia. Elias é um caso que ele mesmo, quando estava no deserto, ele pediu a morte, não é? Ele ansiou a morte. Ele disse: eu desejaria morrer. E isso também é um sintoma
não é, de ansiedade em excesso, de transtorno, não é, que ele estava sofrendo ali por uma decepção com o povo de Israel, uma decepção com o próprio Deus que ele estava ali sofrendo, mas a Bíblia relata que existem caminhos também que podem, né, mostrar alternativas para essas situações. Amém. Então, meus queridos, nós podemos ver aqui pelas palavras ditas pelo nosso irmão Emerson que não é necessário a pessoa ser ansiosa como uma condição da sua personalidade, da sua pessoa, mas é possível sim vivermos momentos, picos de ansiedade por alguma situação adversa que venha a surgir diante de nós. Não é assim? Isso. Então, nós já ouvimos aqui também o irmão Emerson falando sobre a situação que se encontra o Brasil diante desta pandemia que nós estamos vivendo. E estatísticas, estudos nos informam que este número de pessoas que estão vivenciando esta condição cada dia mais tem aumentado drasticamente. Então, como podemos identificar que alguém está ansioso e que precisamos interceder por esta pessoa diante de Deus? Como é que nós podemos identificar isto? É importante falar para os nossos queridos ouvintes que a gente fala da ansiedade como algo normal, não é? É como aquela palavra que eu coloquei no início, são os níveis, né? Existe essa ansiedade natural por uma expectativa de alguma coisa que vai acontecer, algo importante. Mas existe, como o tema é intercedendo pelas pessoas que têm transtorno de ansiedade, quando a gente fala de transtorno já é algo patológico que precisa, não é, de um acompanhamento, às vezes medicamentoso, às vezes terapêutico. E aí os irmãos que estão em casa, né, ouvindo, podem achar assim, eu estou ansioso por uma porta de trabalho, por exemplo, os que estão desempregados, né, que houve muito desemprego na pandemia, mas Deus tem aberto portas para os seus servos, e aí a pessoa deve estar, de repente, fazendo entrevista, alguma coisa, e gerando essa ansiedade. Até aí está tudo bem, mas a partir do momento que os irmãos começam a perder o sono, né, tem alguns sintomas como taquicardia, o coração acelera mais um pouco, sudorese, né, aquele suor nas mãos, aquele suor frio, não consegue dormir bem, não se alimenta bem, aí a gente já liga o sinal de alerta, é como se o sinal amarelo, né, ficasse aceso. E a gente sabe que são sintomas que os irmãos podem identificar que precisam buscar ajuda. Claro que nós temos outras ferramentas espirituais também, não é? E são as principais, é claro, mas a gente sabe que Deus tem dado ferramentas e sabedoria aos médicos, aos psicólogos, às pessoas da área da saúde mental para nos ajudar. É Deus que dá sabedoria, a gente sabe que é Deus que dá, né? A Bíblia diz que Deus é que dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Então tudo vem de Deus. Se o médico passa uma medicação e ajuda a pessoa a dormir, foi Deus que deu sabedoria. Se Deus usa, né, a sabedoria de um terapeuta para lhe ajudar a buscar caminhos, é Deus. Está aqui o irmão Emerson como exemplo de um terapeuta, né? O psicólogo é um terapeuta. Isso é Deus que dá sabedoria. Então a gente precisa quebrar, né, esse preconceito que algumas pessoas têm, que a saúde mental não importa tanto, né? Tem gente que pensa assim, a saúde mental não importa, isso vai passar. Se a porta de emprego se abriu, se o problema resolveu, se a prova foi feita, como o irmão Emerson falou, a prova do Detran, né, que tem alguns jovens que têm medo, alguma coisa assim, se esse evento já aconteceu e você continua com esses sintomas, o sinal de alerta está ligado, precisa procurar ajuda. Mas se depois daquele evento o coração desacelerou, passou, né, aqueles sintomas, está tudo bem, é vida que segue, faz parte da condição humana. Jesus disse, no mundo tereis aflições, então nessas aflições a gente acaba ficando um pouco mais ansioso, mas é claro, a gente tem que observar, essa ansiedade tem um limite e depois desse limite tem que buscar ajuda. É interessante que nós fizemos aqui a leitura de um texto bíblico logo no início dessa programação. Eu gostaria de voltar para ele, porque Paulo diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Sim. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas. Exatamente. Então, existem várias pessoas que estão ansiosas e que precisam estar diante de Deus em oração. E você, querido irmão, que está assistindo esta programação conosco, talvez você se pergunte, não é? Como é que eu posso contribuir através da oração em favor do meu filho, da minha esposa, o marido desempregado? Sempre tem alguém que está nessa situação.
E aí tem uma recomendação bíblica, não é assim, irmão? Sim, sim, senhor. Só para complementar o que a irmã Marcelina estava falando, né, sobre os sintomas principalmente, são diversos, né? Eu já tinha citado em relação ao Brasil, né, que a OMS viu que no Brasil o caso cresceu muito mais do que no mundo todo. E recentemente o Ministério da Saúde ele fez uma pesquisa com 17 mil entrevistados e 86% desses entrevistados eles apresentaram sintomas de ansiedade, não é? Transtornos, não é? Que aconteceram. E o interessante, pastor, é que, se eu não me engano, 50%, tem uma porcentagem alta, eu não me engano se era 50% ou 55%, eram de pessoas que professavam a fé. E o texto que o senhor mostra fala justamente de como a gente pode se dirigir em relação a Deus, a buscar soluções para isso, não é? E nós como intercessores, não é? Nós como crente também devemos sempre buscar a Deus e buscar também os exemplos que a Bíblia nos mostra, como o próprio Jesus. Jesus orava intercedendo pelo povo, dizendo ao Pai: Pai, perdoa-lhes, não é? Pai, observa, livra-os do mal. Então Jesus intercedia por aqueles pela forma que as pessoas estavam angustiadas também. Mas quando era para orientar, Jesus também orientava, mostrava, ensinava. Tanto é que o seu ministério é baseado nisso, não é? Em pregar, ensinar e depois curar. E nessa forma de pregar o evangelho mostra que a gente também pode alcançar uma cura para, quem sabe, para a ansiedade que nós estamos sofrendo no meio da ansiedade, como esse dado mesmo mostra do Ministério da Saúde, que a população brasileira se encontra nessa situação. Inclusive pessoas religiosas, pessoas que têm fé, pessoas que professam, na verdade, a fé, não é? Que pessoas que estão na igreja, que também são seres humanos que estão sujeitos a essas situações, não é? Mas a gente deve seguir conforme a orientação que o próprio Paulo deu aí no versículo que o senhor acabou de ler, para que a gente possa encontrar caminhos no Evangelho, na fé em Jesus e na orientação de Deus, para que a gente possa também alcançar algo melhor, né? É verdade. Ainda me lembrei de um outro texto bíblico aqui, que está em Mateus, capítulo de número 6. Ele fala algo muito interessante, e antes mesmo estávamos conversando sobre isso com os irmãos. Mateus capítulo 6, e o versículo de número 25 diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? E no versículo de número 33, o Senhor Jesus ainda diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus recomenda, não é? Que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus, a receita para vencer a ansiedade está na Bíblia, não é? Voltando, dizendo que, claro que tem às vezes uma ansiedade que precisa ser tratada, mas primeiramente o apóstolo Paulo nos diz assim: nos revistamos com as armas da luz. E as armas da luz, uma delas é a oração, como o apóstolo Paulo falou, não é? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes que as vossas petições, e eu poderia trocar que as vossas ansiedades, né, já que estamos falando de ansiedade, sejam em tudo conhecidas através da oração. Eu lembrei, enquanto o irmão Emerson estava falando aqui dos dados da OMS, do Ministério da Saúde, eu lembrei de um estudo, eu vi esse estudo há um tempo atrás, de um neurocientista chamado Andrew Newberg. Esse neurocientista é um neurocientista americano e ele quis estudar o efeito da oração no cérebro. É bem interessante para a gente, né, cristão, e a gente que estuda um pouquinho o funcionamento do cérebro. E ele vê que ele estudou, né, vários casos e via, através de alguns exames, as áreas do cérebro que eram afetadas ou que eram
ficavam mais, como é que eu posso dizer, ativas no momento da oração, eram áreas ligadas ao prazer, ao relaxamento. E também os neurotransmissores que eram liberados quando a pessoa estava orando, era a dopamina, por exemplo, neurotransmissor muito do prazer, não é? da realização, a serotonina, não é? Que dá esse relaxamento também, esse prazer. Então veja que a ciência comprova o efeito da oração. A oração é terapêutica. Então, às vezes, né, foi perguntado aqui sobre a intercessão pelas pessoas ansiosas. Às vezes a gente procura todas as ferramentas fora e esquece que nós temos as armas, que são as armas da luz que nos devemos revestir. Já foi falado aqui, a oração é terapêutica e quando a pessoa ora, o nível de ansiedade baixa. Isso é ciência agora, tá? A ciência está andando junto com a Bíblia agora, não é? Mas isso Jesus falou antes e a Bíblia falou antes, né? Antes da ciência comprovar que a oração faz com que você se sinta menos ansioso. Então, querido, busque a Deus em oração. Quando a gente fala para Deus o que estamos sentindo, automaticamente o cérebro vai relaxando, os neurotransmissores vão sendo liberados e a gente vai relaxando. Isso é ciência. Então, o que a Bíblia dizia já há séculos e milênios, a ciência comprovou nos dias de hoje. Então, para o crente isso não é novidade. Vai orando aí, a ansiedade vai baixar, né? Tem um texto bem famoso de Pedro, né? Lançando sobre ele toda vossa a nossa ansiedade. Exatamente. E ele terá cuidado de nós. Quando o pastor está comentando, né, sobre Mateus, aí fala justamente da condição do homem, não é? Em relação à ansiedade em si. Porque isso faz parte da pessoa, como a gente já abordou. E o próprio Jesus, ensinando em Mateus, ele mostra que existem caminhos a qual a gente tem que colocar a nossa fé, não é? Para fugir dessas tentações, dessas aflições, dessas condições em que o pecado em si, né, coloca a gente, sujeita a gente a estar. E nisso é muito interessante, pastor, porque, como a irmã Marcelina estava falando, a ação da oração, não é? A forma de você mostrar que a ciência aí está comprovando que uma ação simples, não é? Mostrando, lançando sobre ele, não é? Na oração, tem um resultado científico. E isso é extremamente comprovado, não tem muito o que se questionar, não é? É algo que é evidente e é eficaz na vida do crente, como de qualquer pessoa que procura a Deus, não é? Porque tem a fé que está sendo lançada em prática, não é? Crendo que Deus vai cuidar. E se há alguma coisa que nos angustia, a gente lança ao cuidado dele e ter a certeza de que ele vai cuidar da gente. É uma bênção essa ferramenta, né? A oração. Exatamente. Amém. Glória a Deus. Eu acredito que nada melhor do que neste momento nós fazermos uma oração. Eu estava vendo aqui o texto que o nosso irmão Emerson citou, de primeira epístola de Pedro, capítulo 5, e o versículo de número 7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O termo lançar significa colocar sobre alguém. Isso. Então é justamente isto que o apóstolo Pedro está ensinando, que devemos tomar tudo aquilo e colocar sobre Deus, tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que tem nos perturbado, tudo aquilo que tem nos inquietado. Então, meus queridos irmãos, você que está em casa agora, eu gostaria de convidar você para que juntos aqui com os irmãos que estão nos estúdios conosco, que nós possamos colocar a nossa ansiedade agora mesmo. A gente vai interromper o percurso de perguntas e respostas para fazermos uma oração por você. Talvez tem adolescentes, jovens que estão em casa preocupados com amanhã, com as provas, com os exames. Há pessoas que estão em casa sem conseguir dormir porque estão pensando no emprego. A esposa preocupada sem ter um sustento, o alimento. Então, toda essa inquietação agora, você é convidado, você é convidada a colocar diante de Deus. Eu gostaria de convidar a irmã Marcelene para fazer esta oração por todos aqueles que estão vivendo este momento de ansiedade. Amém. Então, vamos orar juntos. Se você está, nesse momento, percebendo que está ansioso, você pode se ajoelhar onde você estiver. Se der para se ajoelhar, se não puder, ligue seu pensamento no céu e vamos orar para que o Senhor lhe ajude nesse processo. Pai querido, Pai amado, nós estamos na Tua presença
intercedendo pelos irmãos, Pai, que estão sofrendo com ansiedade. Ansiedade, esse excesso de futuro, esse excesso de pensamento, preocupado com o amanhã. E, Pai, queremos te pedir a tua graça, a tua força. Ó Jesus, tenha misericórdia. Sabemos que no mundo teríamos aflições, o Senhor nos avisou, mas muitas vezes a ansiedade toma conta do nosso coração e o pensamento fica cheio. Às vezes não conseguimos dar continuidade às atividades, não conseguimos dormir porque a ansiedade está tomando conta. Mas neste momento, Pai, no nome de Jesus, pelo poder que é no teu nome, Jesus, repreende toda ansiedade, repreende, Senhor, todo sintoma de ansiedade, traz paz a este coração, traz calma, apazigua essa tempestade de pensamento e de preocupação e resolve o problema. E enquanto o Senhor não resolve, se não for hoje, porque eu creio que pode ser hoje, dá paz, dá calma e ajuda o teu servo, ajuda a tua serva a lançar sobre ti toda a carga que está sobre ele, Pai. No nome de Jesus nós te pedimos e nós intercedemos, crendo que tu irás aliviar o coração do teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bênção, meus queridos, estarmos intercedendo ao Senhor. A nossa irmã Marcilene aqui falou sobre a neurociência, não é? Então, existem estudos nesta área que analisam o cérebro e todo o seu comportamento. E esta ciência é chamada de neurociência. E a neurociência revela que a oração é terapêutica, não é? Como já foi dito aqui. Ela é terapêutica e muito eficiente contra a ansiedade. Portanto, como alguém que sofre desse transtorno, o transtorno de ansiedade, pode usar a oração em seu benefício? É uma pergunta que gostaríamos... Eu sei que parte da resposta já foi dada aqui através de explicações, mas será que poderíamos acrescentar mais alguma coisa, irmão Emerson? Tem alguns personagens na Bíblia, né, que a gente pode citá-los como exemplo, né? Citei no começo Elias, não é? A Bíblia fala que Elias estava num momento bem angustiante da vida dele, em que Deus tinha usado ele, que ele tinha feito ali evidenciar o poder de Deus para a nação de Israel, mas a nação de Israel aprove reprová-lo, não é? E a Bíblia diz que ele se isolou, que é um dos sintomas, né, de ansiedade. A pessoa se isolar, a pessoa não está mais em contato com a sua rotina, com as pessoas com que ama, por receio, medo ou sentimento mesmo de rejeição, não é? E ali a Bíblia fala que Elias era um homem que pediu a morte, não é? Enquanto ele estava no deserto caminhando. E ele orou ali, pediu a Deus, não é? Se fosse da vontade dele, matá-lo, tirar a vida, porque ele já não aguentava mais. E existem situações assim, né? A ansiedade pode causar transtornos de depressão, por exemplo, não é? Pode levar a doenças mais severas, psicossomáticas, por exemplo, não é? Doenças como gastrite, gerar uma úlcera, enfim, existe um leque de sintomas que pode gerar pela ansiedade. E a Bíblia mostra que Elias, não é? Um exemplo desse, ele orou, ele buscou a Deus a oração, mas ele orou com fé, não é? É interessante porque mesmo ele pedindo a morte ali, ele cria que Deus ia dar uma resposta a ele. Ele estava certo de que Deus ia ouvi-lo, de que Deus, assim como ele tinha já a experiência e não sabendo do que iria acontecer posteriormente, na dúvida, na incerteza da sua vida e daquilo que ele estava com um propósito na vida, mesmo assim ele orou a Deus e buscou a Deus. E assim acho que é o padrão de que a gente deve orar com fé, né? O próprio Jesus, no exemplo que eu citei, no Getsemane, ele foi lá para orar, não é? Ele foi ali, chamou os seus discípulos para estarem orando, e ali ele chamou para estar orando e vigiando, para não cair em tentação. E é interessante, pastor, porque a ansiedade leva a gente a estar vulnerável às tentações, não é? A situações que são rotinas na nossa vida que podem nos levar à depreciação da nossa saúde, não é? Por exemplo, há pessoas que são ansiosas que geram transtornos obsessivos, transtornos compulsivos, buscam nessa ansiedade, sanar essa ansiedade nas drogas, não é? Nas bebidas lícitas, nas drogas lícitas, no caso, não é?
E tudo isso mostra a palavra de Deus que a oração é um mecanismo, como a gente já viu, a minha Marcelene citou, que é um mecanismo que gera bem para a nossa saúde. E quando a gente ora e o nosso corpo é evidenciado essa saúde, nossa alma também vai ser evidenciada. E quando está em sintonia, quando existe essa homeostase, não é? Tanto do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, eu tenho certeza que Deus sempre está intervindo, sempre está agindo ao nosso favor, fazendo com que a gente floresça no seu caminho. Amém. O nosso irmão Emerson, psicólogo, esteve aqui apresentando uma abordagem falando das doenças psicossomáticas. Isso. Essas doenças, elas ocorrem em nosso corpo justamente também, um dos motivos é pela ansiedade, não é assim, irmã Marcelene? Ansiedade. Às vezes a pessoa, por exemplo, né, uma coisa bem mais leve, que a gente às vezes passa desapercebido no dia a dia, né? Uma dor de cabeça. A pessoa está preocupada, ansioso, né? E a cabeça fica doendo, né? É uma questão psicossomática. Gera uma enxaqueca, né? Enxaqueca, né? Tem pessoas que desenvolvem enxaqueca, que é bem mais grave. A pressão arterial sobe, né? Ou desce, mas a maioria das vezes sobe. Então, são doenças psicossomáticas que às vezes não é um problema anterior, mas é por causa da ansiedade, né? O corpo reage. Tem pessoas que ficam com os músculos, né, bem retraídos né, isso aqui tudo tenso, a tensão muscular também é também psicossomático, não é que a pessoa fez um esforço, às vezes não faz um esforço grande, né, não levou peso, não levantou peso, não fez nada, mas está com os músculos todos enrijecidos, dores musculares por causa da ansiedade. Enquanto o irmão Emerson estava falando do profeta Elias, eu lembrei de Davi, né? Davi, ele tinha uma arma, era a oração e o louvor, não é? E você vê todos os salmos de Davi, ele orando, pedindo a Deus livramento pelos seus inimigos. A maioria dos salmos de Davi, ou é cantando vitória pela vitória que Deus deu para ele, né? Cantando sobre isso, ou cantando em forma de oração, pedindo livramento. O Salmo 18, ele diz assim: cordéis de morte me cercaram. Ele diz que está cercado pelo sentimento de morte, de aflição, e ele faz esse louvor, porque os salmos são louvores. Eu fico imaginando que Davi pegava sua harpa, procurava um lugarzinho, um cantinho, né? A gente tem que ter um lugar, né, de falar com Deus, e meio que fazendo aquilo que Jesus disse, fechando a porta do quarto, né? E orando em secreto. E ele fazia aquele salmo em forma de oração e orava. Eu tenho certeza que depois que Davi fazia aquele salmo e cantava aquele salmo, a alma dele ficava mais leve e acontecia aquilo que a gente viu pela neurociência, né? Aquela chuva de neurotransmissores do bem-estar acontecia, e Davi com certeza saía mais leve depois de cantar aqueles salmos. Então, cantar e orar ajuda muito na ansiedade. Pegando o gancho nesta palavra, usando a parte vossa, não é? Da ciência, e trazendo um pouco para dentro da teologia. Sim. E utilizando aí para os irmãos, existem vários personagens bíblicos que a gente pode citar. Por exemplo, já foi citado aqui Elias, já foi citado agora Davi. Podemos citar também o nome de Abraão. Sim. Capítulo 15 de Gênesis vai mostrar Abraão um pouco tenso, preocupado com o seu futuro, com como seria a sua descendência. E Deus manda ele preparar um holocausto, um sacrifício. Depois daquele momento com Deus, a Bíblia mostra que ele dormiu. Esse dormir, acredito que faz parte justamente do que a ciência descobriu agora. Sim. A ciência tem descoberto agora, porque as pesquisas aqui faladas na área da neurociência são pesquisas recentes de 10 anos, talvez 15 anos, mas a Bíblia já falava há 4.000 anos de homens que tiveram um encontro com Deus e, por causa desse encontro com Deus, conseguiram descansar, relaxar, sentir o ânimo renovado. Querido irmão, querida irmã, você que está em casa agora, você pode ser renovado, você pode ser renovada somente com a oração. Em buscar a Deus, haverá resposta para a sua vida, não é assim? Sim, com certeza. Eu queria só acrescentar uma questão. A gente está falando das armas espirituais, né? Claro que já falamos também da ajuda terapêutica e às vezes até de um médico psiquiatra para uma medicação quando está um pouco desregulado. É importante também, quando a gente fala da oração, a oração é essa comunicação com Deus, né? A pessoa ora e fala com Deus e se sente melhor. Mas também você procurar, querido irmão, querida irmã, uma pessoa que você confie,
né, às vezes um líder da igreja, uma pessoa da família, e você falar do seu problema e dizer qual é o motivo da sua ansiedade. Olha, eu estou preocupado, ou estou preocupada com isso e com isso. Eu estou preocupado com o futuro dos meus filhos, com o emprego, com o trabalho e com a cirurgia que eu vou fazer. Eu não sei o que está preocupando os irmãos, mas veja, se você procurar uma pessoa para conversar, ajuda muito também. Porque essa conversa, colocar para fora é importante. E a oração também tira de nós essa sobrecarga, né? A conversa é boa também, a oração é muito boa. E eu lembro que Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Na época, Jesus estava entre nós, né? No corpo humano, não é? Estava encarnado entre nós, né? O nosso Emanuel, Deus conosco. Mas Jesus não está mais fisicamente conosco, né? Com a humanidade, mas ele continua dizendo: vinde a mim. Como é que a gente vai chegar perto de Jesus? Oração. Exatamente. Então a oração é uma bênção, é uma ferramenta muito boa, né? Para a ansiedade, né? Com certeza. Amém. Amém. Graças a Deus por essas respostas que temos tido aqui através dos irmãos para beneficiar aqueles que estão em casa, mas é possível que agora mesmo alguém esteja dizendo: eu, como intercessor, eu sou um intercessor, como eu posso interceder por alguém que está sofrendo agora desse transtorno de ansiedade, ou às vezes não é uma condição, ou então às vezes a pessoa está vivendo um pico de ansiedade. Então, quais são as áreas específicas que eu, como intercessor, devo me direcionar a Deus em oração? Eu sou um intercessor e em casa eu tenho alguém sofrendo com ansiedade. Então, como é que eu posso agir diante de Deus por aquela pessoa que está com ansiedade? A gente pode, como eu disse já, né, pastor, a gente buscar exemplos na Bíblia, né? A própria palavra de Deus diz que a gente deve interceder. Como eu disse, o maior exemplo é Jesus. Jesus intercedeu pelos seus discípulos quando eles estavam ali angustiados, não é? Sem saber do seu futuro. Quando se dará a tua volta? Não é? Ele disse: não se preocupem, não é? Trazer uma palavra de ânimo para essa pessoa, trazer uma palavra de conforto, um ensinamento, não é? Como a gente disse e vem falando aqui, a ansiedade é uma condição humana, mas não significa que o transtorno que distorce, não é? Essa condição humana, significa que a gente deve vivenciá-lo ele e permanecer nele. Pelo contrário, a gente tem que buscar caminhos na qual a gente fuja e volte para a normalidade, para a gente ter, naquele termo que eu usei, homeostase do corpo, da alma e do espírito. E a Bíblia fala que o próprio Jesus, ele orientava os seus discípulos quando eles estavam ansiosos, dando uma palavra, não é, de orientação e de fé, orando por eles, não é, e convidando-os a orar, não é? Eu vou repetir porque é um exemplo muito bonito e eu gosto bastante desse exemplo. No Getsêmani, Jesus convidou os seus discípulos no momento em que ele estava angustiado. E mesmo ele ali angustiado, os discípulos: vem, orem comigo, no mais íntimo. Chamou aqueles mais próximos e disse: vamos comigo, não é? Então, veja, compartilhar é algo excelente. É algo que a gente pode, não é, chamar as pessoas de confiança, como a irmã Marcelene disse, não é? Que a gente pode procurar alguém que a gente veja Deus nele e veja que ele tem capacidade naquilo, ou buscar até, em certos momentos, uma ajuda profissional, não é? Tanto de um psicólogo como de psiquiatra. Isso também vai ajudar a pessoa a fazer, a estar intercedendo, né? Se eu ver alguém que está num caminho desse, a gente tem que buscar as ferramentas corretas para ajudá-lo naquilo que ele está precisando, não é? E a Bíblia fala que o mais fácil dessa é a oração. Não é? E é de graça, né? E é de graça, exatamente. Não precisa pagar nada, né? Exatamente. E é incrível porque a senhora estava falando de uma coisa muito interessante, que é da libertação em si, né, na oração, né? De como é libertador orar, né? E eu me lembrei que na oração, não é, a gente fala com verdade com Deus, porque a gente está despido, não é? E às vezes a gente está com outra pessoa e às vezes não conta tudo quanto a gente imagina, ou toda a realidade que passa na nossa mente, toda a interpretação. Mas na oração não existe nada oculto. Não é? Não existe nada oculto. E a verdade ali prevalece, e a verdade ali também é uma ferramenta que ajuda qualquer pessoa que se encontra nesse momento de ansiedade, de angústia, não é? Que está sofrendo, para trazer com que a condição dela, de fato, seja a melhor possível diante de Deus. Amém.
A psicologia fala da cura através da fala, né? É falando que a gente vai comunicando as nossas verdades, as nossas dúvidas, e não existe... eu acho que a ciência, ela só confirma o que a gente já sabe, né? Pra gente não é novidade, né? Porque quando você vai falando, e como o irmão Emerson falou aqui da oração, a gente vai falando sem máscaras para Deus. E Deus, ele entende, ainda que a gente não fale, ele já sabe. Mas quando você coloca para fora a sua preocupação, Jesus disse que você vai levar sobre você um jugo suave e um fardo leve. É uma troca, né? É como se você chegasse com uma caixa muito pesada, cheia de pedra, né? Que são as suas ansiedades, e fosse até Jesus através da oração e tirasse aquela caixa e disse: Jesus, está aqui a minha preocupação. Aí Jesus diz: toma aqui um fardo, algo mais leve, mais pesado que você consegue carregar. É mais ou menos por aí. E enquanto o Emerson estava falando que Jesus, né, orou, intercedeu pelos seus discípulos, que coisa linda. Eu estava lembrando de Esté. Sim. Esté e suas companheiras, né? Eu penso que Esté ficou muito ansiosa para falar com o rei, porque costumeiramente, culturalmente, ela não poderia se apresentar diante do rei, porque ela poderia até morrer sem permissão. Então gerou ansiedade em Esté. A Bíblia não fala, né, nesses detalhes, mas eu acredito, né, por inferência, que gerou ansiedade e geraria em qualquer pessoa, né, se apresentar sem permissão. E Esté disse o que a Mardoqueu? Fala para todos os judeus que orem por mim, e eu e minhas moças, né, as moças que estavam com elas também orarão e jejuarão. Olha aí outra ferramenta, o jejum. E aí depois ela se apresentou ao rei, Deus deu a estratégia, Deus deu a solução, Deus deu a resolução do problema através da oração. Então, queridos, é claro que sim, não estamos aqui descartando, né, a ciência, a medicina, a psicologia, a terapia, nada disso não está sendo descartado. Mas se você puder usar primeiro as suas armas espirituais, e se puder também, né, claro, juntamente com essas armas espirituais, essas outras ferramentas, vai ser muito bom. Mas não esqueça, não use as ferramentas da terra e esqueça das ferramentas que Deus lhe deu, que são armas espirituais. Jejum, oração e louvor sempre foi eficaz, desde o Antigo Testamento até hoje ainda continua funcionando. E é interessante, queridos, ouvindo tanto o irmão Emerson como o irmão Marcelene sobre esta temática, de que você, como intercessor, intercedendo por alguém que está enfrentando uma dificuldade, você vai ser um mentor, um guia, neste caso, no sentido de orientar aquela pessoa. Lembrando textos bíblicos, você vai orar por ela e apresentar a necessidade também dela orar especificamente. Aonde é que está sentindo a dor? Fale isto para Deus. Sim. Aonde está lhe preocupando? Apresente diante de Deus. Assim como Mardoqueu auxiliou Esté nesta questão, porque ele teve que lembrar o poder de Deus e a direção de Deus de conduzi-la àquele ambiente onde ela estava. Esta forma que o intercessor fez é como se estivesse monitorando e orientando. Ande por aqui até que você alcance aquilo que Deus deseja. Você, como intercessor, também pode agir da mesma forma. Até porque, só acrescentando, a pessoa que está com ansiedade, às vezes não consegue ter uma visão ampliada da situação, né? Sim. Ela está focada naquela preocupação, está tão focada que não consegue ver nenhuma rota de fuga, nenhuma saída, nenhuma solução, né? Quando a gente está ansioso, é assim. Mas o intercessor, a figura do intercessor, né, vai trazer até calma para aquela pessoa. Olha, fique calma, vou orar por você, né? Eu vou interceder por esse problema. Deus vai resolver, Deus está no controle. Como é bom ouvir uma palavra dessa no momento de ansiedade, no momento de preocupação. Dá um exemplo, uma cirurgia, né? Uma cirurgia complexa. A pessoa fica preocupada, ansiosa. Sim. E quando a gente sabe, por exemplo, as irmãs do Círculo da Oração, que existe um grupo de mulheres intercedendo por aquela cirurgia tão complexa, a gente entra com calma, né? Vai mais calmo. Então, o papel do intercessor traz esse apoio, essa rede de apoio. A gente fala muito de rede de apoio, né? E a necessidade de manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio numa situação assim, né? É difícil. E como a gente fala muito da psicologia de rede de apoio, né? A família, né? E às vezes tem pessoas que não estão com essa rede de apoio em casa muito boa, forte, mas fortifica essa rede de apoio na igreja, né? Com seus irmãos, com as irmãs do círculo de oração, com a dirigente do conjunto das crianças. Faça essa rede de apoio de oração e você pode ser a rede de apoio intercedendo pelas pessoas que estão sofrendo com ansiedade ou precisar da rede de apoio, né? Não sei qual é a situação aí, mas como o programa é sobre intercessão, você, como intercessor, pode ser rede de apoio para uma pessoa que está sofrendo com ansiedade. Também só
Amém. Sim. Só para concluir, pastor. Sim, senhor. A irmã Marcelene estava dando esse exemplo da rede, né? E eu me lembrei do caso de Davi, não é? Que ele, quando ele foi para a caverna, não é? Ali se ajuntou 500 homens com ele, endividados, pessoas que se identificaram com a situação de Davi. Porque eles estavam numa situação realmente fugindo do reino, né? E estava ali totalmente deplorável. E esse fato de se identificar, ali também se levantaram intercessores por Davi e ele também foi intercessor pelas pessoas, não é? Uma rede de apoio. Uma rede de apoio, exatamente. Porque, às vezes, não precisa ser alguém mais forte do que eu. Pode ser alguém que se identifique como eu, que está na prova como eu, que esteja na situação, não é? Deplorável como eu, mas tem uma outra visão. Compartilhar com aquilo, não é? E orar junto. Orar junto. Eu me lembrei de um caso agora de Josué. No capítulo de número 5 vai mostrar que Josué está prestes a invadir Jericó. Sim. E de repente, quando ele vai num local estratégico para olhar para Jericó, o anjo do Senhor aparece. E ele vira para o anjo e pergunta: quem é você? Você é dos nossos ou dos nossos inimigos? A tensão que estava sobre ele era tão grande que ele não conseguia discernir por causa da ansiedade para resolver aquilo ali. Isso. A promessa ele tinha da vitória, mas ele estava ansioso para ganhar aquela guerra. E naquela hora o anjo diz a ele: eu nem sou dos inimigos e nem sou dos vossos, eu vim da parte do Senhor. Quer dizer, vamos manter o equilíbrio, eu vou aqui te conduzir neste momento até a tua vitória. É uma maravilha a palavra de Deus, não é? Amém. Ela mostra situações que é possível nós alcançarmos sim a vitória e termos o controle da ansiedade. Bem sabemos que não é fácil orar no momento em que estamos ansiosos. Isto é uma grande verdade. Porém, como podemos vencer a ansiedade e vivermos uma vida de oração? A ansiedade às vezes quer tomar conta de nós. Então, como é que nós podemos manter esse controle e de fato vivermos uma vida de oração? Praticar a Bíblia. Praticar a palavra de Deus, né? Isso. Não tem... eu gosto sempre de repetir essa frase: a receita bíblica é antiga, mas é uma receita que a gente não mexe porque senão desanda, a massa desanda, né? Existe a prática da fé cristã. Quando Jesus fala do sermão sobre as solicitudes da vida, né? O senhor já leu, chamando meu marido de senhor, é o costume do ambiente. Mas ele já leu, meu esposo leu aqui, sobre Mateus 6, não foi? Sobre as solicitudes da vida, que Jesus disse: não fique preocupado com o que você vai comer ou vai vestir, não é? E são as ansiedades da vida. Jesus ali estava esse trecho faz parte do Sermão da Montanha, né? E o Sermão da Montanha é prática de vida cristã, é o dia a dia da nossa vida cristã. Se a gente praticar o Sermão da Montanha, amar o próximo, amar o inimigo, perdoar, não é? Orar, no Sermão da Montanha ainda, de Mateus 5 a 7, é o Sermão da Montanha, tudo ali é um sermão só. Nesse sermão, Jesus trabalha a solicitude da vida, a ansiedade da vida, e Jesus também trabalha a questão da oração, porque os discípulos perguntam como eles deveriam orar, né? Aí Jesus disse: eu vou ensinar vocês a orar, vocês entrem no quarto, fechem a porta e orem ao Pai que está em secreto. Ele vai ver vocês orando. Ele diz que a gente deve fazer muito estardalhaço orando, né? É em segredo. Depois, Jesus ensina aquela oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele fala de o pão nosso cada dia nos dê hoje, né? A gente deve orar, sim, pedir o pão nosso, mas não ficar ansioso por isso, só pedir. Porque Jesus disse: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. O que são as demais coisas? É isso que gera ansiedade, né? Exatamente. Essas demais coisas nos geram ansiedade. Então, como vencer a ansiedade? Praticando as palavras de Jesus, praticando o Sermão da Montanha, praticando o que Jesus nos ensinou. É a prática da vida cristã. Irmã Marcelene, isso é fácil? Não. Exatamente. Não é fácil. Seria bom que fosse fácil, não é fácil. Mas se praticar todo dia um pouquinho, o irmão vai conseguir, com certeza, né? Nas lutas, né, a gente vai batalhando e eu tenho certeza que Deus vai ajudando a gente, né? Vai. Um resumo fácil a gente vence sendo fiel a Deus. Amém. Não é? Sendo fiel a Deus, a gente com certeza consegue vencer a ansiedade, praticando, como a nossa irmã Marcelene bem disse, né? Através da palavra de Deus, o ensinamento que o Senhor nos deu, também exercendo a nossa fé, crendo que Deus é poderoso. Amém. Não só para ouvir, mas para responder, não é? Sabendo que Ele é capaz de ir além daquilo que nós pensamos ou podemos pedir, não é? Isso aí eu acho que a gente consegue chegar longe, pastor.
consegue chegar longe. Então, meus queridos irmãos, você que está conosco, se você quiser vencer a ansiedade, pratique a palavra de Deus, seja fiel a Deus e continue, não é? Sendo fiel a Deus. E, por certo, Ele vai trazer esse equilíbrio, o Espírito Santo vai conduzindo você como você deve orar e lançando sobre Ele a sua ansiedade, por certo, Ele cuidará da tua vida. Eu gostaria de abrir a oportunidade para os entrevistados deste programa para trazer as suas palavras, a palavra de gratidão, cada um dos irmãos, iniciando pelo irmão Emerson. Sim, senhor, eu quero agradecer, a Deus pela oportunidade de estar aqui com o senhor, com a irmã Marcelene, que são referência para a minha vida, não é? A gente conhece há um tempo, né? E é sempre bom estar participando, falando de Deus, né? Falando da sua palavra, e isso é edificante para a nossa vida, e eu tenho certeza que foi também para os nossos telespectadores que nos assistiram. Agradecer também ao nosso pastor pela oportunidade, né? Que ele nos deu aqui de estar cooperando com essa obra, e dizer que sou grato. Amém. 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 Estamos felizes, né? Satisfeitos. Foi bom estar aqui, dividir esse espaço com meu esposo, ser entrevistada por ele e também participar desse programa com o nosso irmão Emerson, né? Que é da área também. E a conversa eu acredito que foi proveitosa e que os nossos irmãos pratiquem os conselhos, né? Principalmente os conselhos bíblicos. E se continuar, persistir os sintomas, procure ajuda, não é pecado, é de Deus, porque foi Deus que deu sabedoria, vai dar tudo certo. Jesus está no controle, a ansiedade vai passar com certeza. Foi um prazer, muito obrigada. Amém. Meus amados irmãos, também foi um prazer para nós estarmos aqui. O nosso Deus e a Rede Brasil também, o nosso amado pastor, a Rede Brasil, proporcionam esta oportunidade. Eu nunca imaginei estar na condição de entrevistador e tendo a minha esposa como entrevistada, mas faz parte, gera um pouco de ansiedade, mas a gente vai mantendo o controle e aqui estamos bastante alegres por este momento e a nossa gratidão a Deus, ao nosso pastor, pastor Jefferson, aleluia, à Rede Brasil e a todos os irmãos, irmão Emerson, que conhecemos já há um bom tempo, e a minha esposa, a irmã Marcelene, e a você, querido irmão, querido internauta, faça o seguinte: nós vamos fazer a oração agora, mas não esqueça de compartilhar o nosso link com alguém que você conhece. Talvez você esteja assistindo pela TV, mas agora no seu visor está aparecendo o nosso link. E você pode ir agora pelo YouTube. Compartilhe com alguém. Talvez você conheça um adolescente, uma criança, um jovem, um adulto, um irmão já amadurecido, que está passando por um momento, alguém, um conflito em família, que precisa de ouvir esta palavra que traz alento ao coração. E, por certo, alguém será abençoado em nome de Jesus. Portanto, oremos ao nosso Deus. Deus eterno, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome e podemos dizer como foi bom participar deste programa, como foi bom interagir com os Teus servos e com aqueles que estão agora enfrentando este momento de ansiedade. Nós queremos apresentar os Teus filhos, Pai. Queremos Te pedir que Tu venhas cuidar do coração deles, cuidar, Senhor, das necessidades da vida, Senhor. Aqueles que enfrentam uma situação que tem gerado um excesso de expectativa, Pai. Que Tu possas agora, Senhor, trazer controle sobre a situação ou manifestar o Teu controle sobre esta situação. Nós sabemos que nada foge da Tua direção. Ó Senhor, tira do nosso conhecimento esta verdade e traz para a prática, Pai, para que possamos descansar em Ti, para que possamos confiar em Ti, para que possamos desfrutar de Ti este cuidado. Te pedimos a Tua bênção sobre o nosso amado pastor, o anjo da igreja, aonde quer que ele esteja, que as Tuas mãos estejam sobre o Teu filho, sobre a sua família, Senhor, sobre o ministério da igreja, Pai. Te pedimos também, Senhor, pelo pastor Jefferson, aleluia, pela Rede Brasil de comunicação, Senhor. Continua cuidando de cada um dos Teus filhos. Nós oramos porque assim nós cremos e já Te agradecemos porque Tu és fiel. E assim nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão do Divino Espírito Santo possa estar sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém.